Olha, a anemia, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma condição onde o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal e é um resultado aí de carência de um ou mais nutrientes essenciais. Muitas pessoas acreditam apenas que a deficiência de ferro causa anemia. Só que hoje o Dr. Ronald Sérgio, que é hematologista, vai nos contar o que pode realmente causar a anemia. Boa noite, Dr. Ronald. Obrigada pela gentileza aí de atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês sobre um assunto tão importante quanto a anemia. A gente tem muita crendice popular, não é, doutor Ronald, sobre a questão da anemia. Mas quais são os principais sinais, por exemplo, que uma mãe pode saber que o filho está anêmico ou um adulto esteja anêmico? A sua pergunta é muito oportuna. Primeiro que a anemia não é uma doença. Tanto é que nós consideramos quem tem anemia ser portador de uma síndrome anêmica. Por que síndrome? Porque várias causas podem originar a anemia. A anemia é uma deficiência de, como você citou, da função do glóbulo vermelho de levar oxigênio para os tecidos. Então, sem oxigênio, sem energia. Então, sintomas como cansaço, fadiga, né, a falta de energia, a dinamia, né, são muito comuns. E isso leva a sinais, porque a pessoa sem a hemoglobina, o glóbulo vermelho fica mais clarinho, então a pele fica mais clara, a pessoa fica mais pálida. Mas não podemos confundir a palidez oriunda da falta de exposição ao sol, que estimula os melanócitos, com a palidez cutânea mucosa. Quando a gente olha embaixo do olho, a gente vê a nossa mucosa mais pálida. Em vez de vermelhinha, a gente vê ela esbranquiçada. E isso dá essa característica, como nessa foto mostra, como a mão do lado direito está vermelhinha e a outra branquinha, mostrando que está faltando a hemoglobina que levará oxigênio. Com isso, os tecidos estão trabalhando sem oxigênio. Então, isso leva à não produção de energia. E aquela imagem que você bem mostrou, a pessoa sonolenta, cansada, não quer fazer as coisas. E isso pode ir desde realmente, como você citou, a falta de ferro, até um sinal de uma leucemia aguda, que é um câncer extremamente agressivo. E nós estamos em junho, né? Que é o mês da leucemia aguda, do alerta à leucemia aguda. Mas, doutor Ronald, por exemplo, o exame de sangue, um simples exame de sangue é o suficiente para a gente detectar se a pessoa está anêmica ou não, ou precisa de um exame mais elaborado? Já é o suficiente. Um hemograma, um simples hemograma, não só vai nos dizer a confirmação, mas já nos orientar qual é o caminho etiológico, qual é a causa dessa anemia. Então não adianta um médico ver, olha, estou com anemia, é falta de ferro e dar ferro. Não, mas é falta de ferro que meu filho tem? Será que tem outras causas? Aí talvez o médico necessite de outros exames. Mas o hemograma já vai nos dar a anemia e qual é o potencial tipo de anemia. Se é por falta de produção, se essa falta de produção é por falta de vitamina, ou se é por falta de uma medula que esteja trabalhando adequadamente. Principalmente nos idosos. Né? Nós estamos entrando na quarta década, desculpa, na quarta idade, que supera os 80 anos. Então, nós temos que conhecer a causa da anemia no idoso, não só na terceira, mas também na quarta. Então, é importante na criança, quanto é importante no adulto. É importante o pediatra, é importante o geriatra. Então, temos que sempre ter o apoio do profissional para confirmar esse diagnóstico. E é importante, não é, doutor Ronald, ter consciência se está realmente anêmico ou não, porque, como o senhor citou, ela pode dar aí fazer um alerta para outras doenças, né? A senhora está completamente correta. A senhora salientou muito bem. Não basta ter anemia, temos que entender a causa da anemia. Anemia pode ser um sinal de alerta de um simples verme, de uma simples carência de ferro, mas pode ser alerta de uma doença mais grave, em especial em adultos, em especial na população geriátrica.
Então, nas crianças, sem dúvida, pode ser falta de ferro, mas num adulto, num senhor que já não está mais tendo a capacidade menstrual, tem que ser um sinal de alerta e investigar a causa, tá certo? É muito importante essa sua fala. Temos que conhecer e basta um exame de hemograma, basta um exame de sangue para nos sinalizar, mas sempre buscar a causa. Não é porque minha filha tem uma anemia por falta de ferro que meu pai vai ter uma anemia por falta de ferro. Ele pode ter outra coisa. Não é porque minha vizinha tratou a anemia dela com uma suplementação vitamínica que eu posso ter esse mesmo tratamento. Então, a individualização da causa e do tratamento deve ser feita por um profissional de saúde. Aí, uma vez detectado a anemia, doutor Ronald, a gente pode tratá-la com medicamentos, pode ter também uma ajuda de alguns alimentos que dão uma turbinada aí no tratamento? Dependerá da causa. Se a causa é falta de vitamina, talvez sim, pode ser tratada com suplementação e até de dieta. Mas se a causa for uma doença da medula, uma mielodisplasia, isso não vai ser benéfico. Então, obviamente, uma dieta adequada pode até prevenir o câncer. Né? Obviamente, uma dieta adequada pode ajudar no tratamento de uma anemia, se essa anemia for carencial. No caso dos diapositivos apresentados as figuras, sugere muito, se você tiver um prato colorido como esse, você vai ter um aporte vitamínico, mas nem toda anemia é por falta de vitamina. Se você tiver um prato colorido e salutar como esses mostrados, com certeza evitará anemias carenciais. Mas temos que lembrar que a anemia pode ser um sinal de outras doenças a não ser carencial. E aí sim, temos que ter outros medicamentos, além da suplementação dietética ou medicamentosa, para tratar a causa de que está levando ao problema anemia. Tem uma idade em que é mais preocupante ou a anemia ela pode acontecer em qualquer fase da vida? Sabe, isso é muito importante. A anemia é totalmente democrática. Ela acontece em qualquer idade e em qualquer classe social. Independente se é rico ou pobre, independente se é novo ou velho. Obviamente, as causas vão variar. É mais fácil que um indivíduo de classe social mais baixa, com déficit alimentar, tenha uma anemia carencial, do que um indivíduo de classe social alta com bom hábito alimentar. Mas, obviamente, é mais comum ter uma anemia carencial numa criança pobre do que num economista, um político rico, adulto. Né? Porém, em qualquer um deles você pode ter anemia, e qualquer um deles a causa vai ser diferente, em qualquer um deles vai ser necessário o hemograma e a busca de um profissional para identificação do processo. No caso, por exemplo, de mulheres que estão gestantes e é detectado que ela está com um pouco ali de anemia, a preocupação ela é dobrada ou não tem isso, doutor Ronald? Não, não tem isso. É óbvio que qualquer sinal, seja clínico, seja laboratorial, deve ser pesquisado. Mas a gente costuma, acho que vai ter um colega ginecologista que vai conversar, falar que durante a gestação existe uma anemia fisiológica, não é isso? E com os hormônios, muito o que acontece é uma diluição do componente hematológico. E isso pode dar uma alteração no exame laboratorial, mas que não obrigatoriamente levará a uma clínica. Porém, a mulher gestante vai necessitar de um maior aporte para o desenvolvimento do feto. E isso vai requerer mais nutrientes. Então é importante e é muito comum que os obstetras, nessa fase, principalmente do primeiro trimestre, ofereçam suporte vitamínico para que nesse momento ela tenha uma capacidade de síntese adequada dos nutrientes para que esse feto desenvolva. Então, obviamente, uma gestante tem que estar vendo não só a sua própria saúde, mas o desenvolvimento do feto. Então, o acompanhamento durante essa fase de gestação é fundamental e o hemograma faz parte disso. Mas, óbvio, pode ter um componente dilucional fisiológico, mas pode ter um componente carencial e que vai requerer suplementação. E isso é tão frequente que muitos obstetras já iniciam isso profilaticamente, preventivamente.
Desde que a gente é pequeno, que a gente escuta as mães falarem, né? Nossas mães, nossas avós, tem que comer muito feijão, muita beterraba, que é para evitar anemia. Isso procede, doutor Ronald, ou é É isso. folclore de mãe mesmo? Isso são as lendas urbanas, né? Isso é muito engraçado, porque eu também ouvia isso. E do ponto de vista prático, eu sou italiano. Então, eu sou talassêmico, que é uma doença genética e hereditária que a gente herdou dos nossos antepassados italianos, da península do Talos, né? Na península mediterrânea. Do ponto de vista prático, a beterraba só é vermelha, ela é muito pobre em nutrientes. O feijão é uma leguminosa dentro desse processo que tem pouco ferro. Óbvio, você mostrou ali diapositivos excelentes, como carne vermelha, ela é rica em ferro, verduras verdes escuras. E eu costumo lembrar, do ponto de vista prático, o Popeye, que não é da época atual, das atuais gerações, mas o Popeye pegava espinafre para comer e Espinafre. ficar forte. Dentro desse processo, porque o verde escuro tem muito ferro. Porém, essas lendas urbanas fizeram a minha mãe delegar para a dieta, e eu comi beterraba, eu odeio beterraba hoje, porque eu comia suco de beterraba, e eu tinha talassemia, que é uma doença genética hereditária. Então, quer dizer, eu só fui descobrir a minha doença quando eu me tornei estudante de medicina, que aí nós encontramos a causa da minha leve anemia, tá certo? Então é realmente muito interessante isso, por isso que é importante irmos aos profissionais de saúde, para que algumas lendas urbanas não sejam tomadas como reais e a gente possa ter uma orientação dietética importante. Hoje os nutricionistas são muito nossos parceiros interdisciplinarmente no tratamento das doenças, sejam elas carenciais, muitas vezes até sejam complementares a tratamentos de neoplasias, como o câncer, por exemplo. A dieta é importante na nossa vida, mas temos que saber em que momento e qual dieta ser aplicada. Tem algum tipo de comportamento que a gente pode adotar no nosso dia a dia, de alimentação, de vitaminas, aquelas vitaminas que a gente toma diariamente, que possa evitar se ter uma anemia ou não? Na verdade, depende. Óbvio que aquilo que você falou, uma dieta muito bem estabelecida, ela vai te dar e propiciar uma qualidade de vida muito melhor. Então é óbvio que uma dieta, como você mostrou esses pratos coloridos, se a gente pegando, depois você pode perguntar para os seus ouvintes, quantos dos nossos ouvintes, quantos dos nossos telespectadores têm um prato tão bonito? O meu é monocromático, eu sou um carnívoro, eu só tenho marrom, tá certo? Eu não tenho, não coloco o verde. Então é óbvio que se a gente tiver uma dieta adequada, e não só para anemia, mas para cânceres, câncer do trato gastrointestinal, para doenças metabólicas como obesidade, que é um inflamado crônico. Então, muito se faz com uma dieta. O suporte nutricional adequado, comendo no café da manhã como se fosse um rei, tá certo? Comendo o almoço como se fosse um proletário, mas comendo o jantar como se fosse a pessoa mais paupérrima do mundo. Comer muito bem no almoço, comer menos comer muito bem no café, comer menos no almoço e muito pouco no jantar, se a minha profissão for diurna, o oposto se a minha profissão for noturna. Mas saber que o consumo energético vai vir disso. Fracionar a nossa dieta, não comer inadequadamente, tomar um café ao almoço, mas comer algo no intervalo, entre almoço e jantar, algo no intervalo, uma barra de cereal, uma fruta, vai fazer com que você não tenha um aporte. Então, a dieta é fundamental. Então, um nutricionista, como parte da sua terapêutica, seja ela qual for, do meu colega obstetra que falará a seguir, da minha colega endocrinologista, do meu colega oncologista, e para mim, hematologista, a dieta faz parte. Lembrando que, de novo, nós estamos no junho amarelo, junho laranja, desculpa, que é a prevenção da leucemia. A dieta também nos ajuda a ter uma adequada prevenção de câncer. E as leucemias não são diferentes, né? Então, a gente comer agrotóxicos, tá certo? Comer produtos empesteados por químios, né? Podem gerar toxicidade. Então, a gente tem que saber muito bem a proveniência dos nossos alimentos, né? É isso aí, doutor Ronald. A gente percebeu aqui na entrevista que o simples exame de sangue, que é de grande acesso da população, pode sim abrir muitas portas, descobrir-se uma anemia, para a gente tratar, para a gente providenciar uma alimentação mais saudável e ter sim mais qualidade de vida.
A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Canal Saúde e lhe desejar uma ótima noite. Eu que agradeço muito a participação, adorei suas perguntas, você fez realmente a entrevista poder passar para os telespectadores muitas informações. Espero que eu tenha ajudado e muito obrigado pela atenção que vocês me dedicaram. Boa noite a todos. Com certeza, conversamos aqui com o Dr. Ronaldo Sérgio, que é hematologista, e ele aí jogou por terra aquela história da beterraba, né, do feijão. A gente vai continuar, sim, comendo beterraba e feijão, mas o que ele disse aí que não faz muita diferença, né, na questão do tratamento para os anêmicos.